Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas abundantemente sobre você e sobre a sua família. Que a graça do Altíssimo te envolva, trazendo paz ao seu coração e força para continuar. Que toda porta que está agora fechada se abra, que todo obstáculo seja removido e que o favor de Deus te acompanhe por onde você for. Que a presença do Espírito Santo encha o seu lar, trazendo harmonia, alegria e restauração. Se há enfermidade, que venha a cura. Se há escassez, que venha a provisão. Se há confusão, que Deus te dê clareza e sabedoria. Nada vai te faltar, porque o Senhor é o teu pastor e cuida de você. Escreva aqui nos comentários isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso com convicção. Agora eu quero compartilhar com você uma mensagem que pode transformar a sua vida. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 6, verso 34, o seguinte: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ao olhar para aquela multidão, não viu apenas pessoas reunidas. Ele enxergou suas dores, suas angústias, suas aflições. Ele viu pessoas perdidas, sem direção, sem esperança. Naquela época, os líderes religiosos não se preocupavam com as pessoas. Eles impunham regras e tradições, mas não ofereciam amor e cuidado. O povo estava cansado, sobrecarregado, sem saber para onde ir. E talvez você esteja se sentindo assim hoje. Talvez esteja enfrentando um momento difícil, precisando de uma direção, buscando respostas e não sabendo qual caminho seguir. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus se importa com você. Ele não te vê como mais um no meio da multidão. Ele conhece a sua história. Ele sabe o que você tem passado e Ele quer te dar descanso. Se essa palavra faz sentido para você, escreva aqui nos comentários: Jesus, eu preciso da tua direção. A Bíblia compara os filhos de Deus a ovelhas. Mas o que acontece quando uma ovelha não tem um pastor? Primeiro, ela se perde facilmente. Sem alguém para guiá-la, a ovelha pode se afastar do caminho certo e acabar em lugares perigosos. Assim também somos nós, quando tentamos caminhar sozinhos, sem a orientação de Deus. Segunda coisa, ela não se alimenta corretamente. O pastor conduz a ovelha para pastos verdejantes, onde há alimento de qualidade. Mas sem um pastor, ela pode comer qualquer coisa e até algo venenoso. Muitas pessoas hoje se alimentam de ensinos errados, de filosofias enganosas e de mentiras do inimigo, porque não estão sendo guiadas pelo Senhor. E a terceira coisa, ela se torna uma presa fácil. O lobo ataca primeiro a ovelha que está sozinha, longe do rebanho. Da mesma forma, quando nos afastamos de Deus e da comunhão da igreja, nos tornamos alvos mais fáceis para as investidas do inimigo. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso encontrar essa direção? Como posso ter esse cuidado de Deus na minha vida? A resposta é simples: deixe Jesus ser o seu pastor. Se você sente que está perdido, que não sabe mais para onde ir, hoje o Espírito Santo te diz: vem para perto de mim e eu te mostrarei o caminho. Jesus quer te guiar, te proteger e te alimentar com a sua palavra. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus é o meu pastor. E Jesus, além de ser o nosso pastor supremo, também estabeleceu pastores e líderes espirituais
para nos guiar aqui na terra. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso significa que Deus colocou pessoas para nos ajudar na caminhada cristã. Infelizmente, muitos vivem sem um acompanhamento espiritual. Acham que podem caminhar sozinhos, sem prestar contas a ninguém, sem receber ensino, sem participar da comunhão da igreja. Mas a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Se você já tem um pastor, seja grato por sua vida e se submeta à sua liderança. Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para nos ajudar a crescer na fé. Se você ainda não tem um pastor ou uma igreja onde congrega, peça direção a Deus para encontrar um lugar onde você possa ser alimentado espiritualmente. A igreja não é um prédio, é um lugar de comunhão, de ensino, de cuidado. E você precisa fazer parte disso. Antes da gente orar, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir, dê o seu like aqui no vídeo. Isso fortalece o nosso canal, isso ajuda a espalhar essa palavra para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. Envie nos grupos da família, no grupo da igreja, mande para os seus amigos. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Escreva aqui agora nos comentários o seu pedido de oração. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Pai, talvez ela esteja se sentindo perdida, sem rumo, sem saber qual caminho seguir. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga clareza, traga direção, traga paz ao coração dela. Que toda a incerteza caia por terra, que toda a confusão seja desfeita e que ela possa ouvir a Tua voz dizendo: este é o caminho, ande por ele. Senhor, se há enfermidade, traga cura. Se há portas fechadas, abra os caminhos. Se há tristeza, derrame alegria. Se há solidão, que essa pessoa sinta o Teu abraço. Pai, eu também oro por aqueles que precisam de um líder espiritual, uma igreja, um lugar para crescer na fé. Guia-os para o lugar certo, para que possam ser edificados e fortalecidos na comunhão dos irmãos. Senhor, eu quero profetizar bênçãos sobre essa vida, que essa pessoa nunca se afaste de Ti, mas que permaneça firme no Teu caminho. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que as bênçãos de Deus alcancem sua casa, sua família e todo o seu caminho. Hoje eu declaro sobre você um tempo novo, um tempo de restauração e transformação. Que todo ciclo de dor, pecado e fracasso seja quebrado pelo poder do Senhor. A palavra de Deus nos mostra um exemplo poderoso de mudança na história do rei Josias. Ele veio de uma linhagem marcada pela idolatria, pela corrupção e pelo afastamento de Deus. Seu pai e seu avô andaram por caminhos maus, levando a nação à destruição espiritual. Mas Josias decidiu que seria diferente. Ele escolheu romper com o passado, quebrar o ciclo de maldição e viver segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas vivem presas a padrões destrutivos, repetindo erros que aprenderam desde a infância. Talvez você tenha crescido vendo sua família envolvida em vícios, brigas, traições ou escolhas erradas. E agora, sem perceber,
você está caminhando na mesma direção. Mas a boa notícia é que, assim como Josias, você pode decidir mudar a sua história. A primeira atitude para romper qualquer ciclo destrutivo é entregar-se completamente ao Senhor. A transformação verdadeira não acontece pela força de vontade ou por promessas vazias, mas por uma rendição genuína. Romanos capítulo 12, verso 2 nos ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Josias não apenas decidiu servir a Deus, mas fez disso sua prioridade. Ele colocou o Senhor no centro de todas as coisas. Você também precisa fazer essa escolha. Se deseja viver algo novo, precisa abandonar a vida velha. Não adianta querer mudança e continuar alimentando os mesmos hábitos, as mesmas influências e os mesmos pecados. Quando o rei Josias encontrou o livro da lei, ele percebeu o quanto seu povo estava distante de Deus. E essa também é a realidade de muitas pessoas hoje. Elas vivem confusas, desanimadas e sem direção, porque não conhecem a palavra. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Se você quer sair do ciclo de dor, medo e pecado, comece buscando a Deus todos os dias. Leia a Bíblia, se alimente da palavra, deixe que ela transforme sua mente e seu coração. O salmista declarou em Salmos 119, versículo 105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Não há como caminhar sem luz. Sem a direção de Deus, acabamos tropeçando, tomando decisões erradas e vivendo no escuro. Mas quando nos enchemos da palavra, começamos a enxergar com clareza e a entender o propósito do Senhor para nós. Josias não apenas ouviu a palavra, mas colocou-a em prática. Ele removeu do templo tudo o que não agradava a Deus. Ele limpou sua vida e sua nação de toda a impureza. E esse também é o passo que você precisa dar. Tiago, capítulo 1, verso 22, nos ensina: "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Muitas pessoas querem mudança, mas não querem abrir mão de certas coisas. Querem viver um novo tempo, mas continuam presas a vícios, amizades tóxicas, relacionamentos que as afastam de Deus. Querem um futuro diferente, mas continuam carregando os mesmos pecados. Se você deseja romper com tudo aquilo que te prende, precisa se purificar. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, diz assim: "Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." Não tenha medo de deixar para trás aquilo que não faz parte do propósito de Deus. Se existe algo que está te afastando do Senhor, entregue isso a Ele. Confie que Ele tem algo maior preparado para você. Josias era apenas um menino quando se tornou rei, mas sua decisão de seguir a Deus mudou o destino de toda uma nação. O número 8, que representa sua idade, ao assumir o trono, simboliza um novo começo. E Deus também está te chamando para um novo começo hoje. Não importa o que aconteceu até aqui. Não importa os erros do passado, as falhas da sua família, as lutas que você enfrentou. Deus tem o poder de reescrever sua história. Mas essa decisão é sua. Hoje, Deus te chama para romper com tudo que tem te afastado dele. Ele te chama para viver um tempo novo, para experimentar a paz, a alegria e a plenitude que só Ele pode dar.
Antes da gente orar, se essa mensagem falou ao seu coração, dê o like nesse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e escreva aqui nos comentários: eu decido romper o ciclo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa que ouve essa oração. O Senhor conhece os ciclos que precisam ser quebrados, as lutas que ela tem enfrentado, os padrões negativos que tentam se repetir em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga libertação, que toda a corrente do passado seja quebrada, que toda maldição familiar seja desfeita e que um novo tempo se instaure a partir de agora. Se há vícios, pecados, relacionamentos ou hábitos que têm afastado essa pessoa de Ti, Senhor, dá-lhe forças para abandonar tudo isso. Encha o coração dela com a Tua palavra, renova a sua mente e faça dela uma nova criatura. Que assim como Josias, ela escolha Te seguir com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Que a vida dela seja um testemunho do Teu poder transformador. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa obra que o Senhor começou e que certamente vai terminar. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A gente se vê aqui no próximo vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias.
Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela,
para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra.
Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por Ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para Te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na Tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades,
que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. E se você quiser levar a palavra do Senhor no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, nós colocamos à disposição o e-book Minuto com Deus, para você adquirir e levar a palavra por onde você for. Eu sei que muitas pessoas gostam do formato de texto, né? De ler a palavra em texto, além de ouvir. Então, por isso, nós criamos esse e-book. Ele contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E ele custa menos de R$10. Essa é uma maneira de você abençoar o nosso ministério e de ser abençoado, abençoada também. Porque você terá uma mensagem para você ler em cada dia do ano. O link para você adquirir vai estar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.